Tá perdido? Tá meio confuso? Não consegue se entender muito bem? Fique por aqui porque hoje é exatamente sobre isso que nós vamos conversar. Meu nome é Saulo Barbosa, sou médico psiquiatra e aqui você encontra conteúdo sobre amadurecimento, desenvolvimento pessoal, relacionamentos, comportamento humano e outras cocitas más. Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso canal do YouTube e olha, pode chegar, manda esse link para todo mundo, se inscrevam aqui no canal porque ele vai ser reativado. Nós temos muita coisa importante para falar e é isso que nós vamos fazer ao longo das próximas semanas, porque toda semana vai ter vídeo novo, sempre às quintas-feiras, tá certo? Muito bem, e o nosso tema de hoje é a arte de escrever a própria história. Muito bem, pessoal, e a escolha desse tema de hoje é porque eu vejo isso não só lá no meu consultório, todos os dias quando eu estou lhe atendendo os meus pacientes, mas também lá no Instagram, através da interação com vocês. As pessoas sempre estão colocando ali perguntas a respeito das decisões que elas precisam tomar e também das decisões que elas têm tomado. E muitas vezes parece assim que não faz muito sentido, né? Parece que não é a mesma pessoa tomando as mesmas decisões. Então, tenho certeza que você talvez já experimentou isso ou está experimentando isso atualmente. Olha, esse vídeo é para você, tá certo? E há uma importância, há algo que é fundamental no ser humano, que é ter um senso de completude, de inteireza, de você ter a certeza de que você é uma coisa só, que você não é simplesmente ali um conjunto de fragmentos aleatórios e que fica vagando pela existência aí a esmo sem ter um sentido, sem ter uma direção correta. Agora, nem sempre esse sentido, nem sempre essa direção é tão fácil assim de se encontrar. Mas eu queria trazer hoje nesse vídeo aqui especial, dessa retomada aqui do nosso canal, uma característica que um filósofo espanhol lá do século XX, ele já vinha trazendo isso para nós. E veja bem, o século XX foi um século aí bastante terrível, né? A gente teve aí vários eventos que foram bastante traumáticos para a humanidade e foram marcados ali por um niilismo muito forte, né? Foram produtos de um niilismo muito forte. E aí o ser humano, quando ele está ali nesse aspecto niilista, quando ele não enxerga um sentido para a vida, infelizmente ele está ali exposto a aquelas piores facetas do ser humano. E é justamente isso que a gente quer evitar em todos os seus graus. Evidentemente que lá, né, no século XX, a gente teve essas tragédias aí gigantescas, mas eu queria evitar isso também num tamanho mais pessoal, ou seja, no dia a dia de cada um de nós. E para isso a gente precisa retomar um conceito que o Julián Marías cita para a gente aqui no livro dele, Tratado sobre a Convivência. Vai aparecer aí para vocês agora a capa desse livro, que é Tratado sobre a Convivência. E lá pelas tantas, no ensaio chamado Prosaísmo, o Julián Marías está falando ali sobre o país dele, né, sobre a Espanha, e ele traz para nós ali um conteúdo que a gente pode transportar ali não só dessa análise da Espanha, mas a gente pode trazer isso para os nossos dias, para a nossa própria vida, na nossa própria situação atual. E ele vai fazer uma comparação ali e ele vai utilizar dois termos. Ele vai utilizar ali o prosaísmo e ele vai utilizar ali o lirismo. Olha só que interessante esses dois termos que o Julián Marías traz para a gente, né? Então, ele diz o seguinte, olha, está acontecendo atualmente uma invasão do prosaísmo, né, que insidiosamente penetra nas vidas individuais. Por prosaísmo, ali, por prosaico, ele está chamando todas aquelas atitudes, aquele conjunto de ações que não tem ali um caráter de nobreza, que não tem um caráter ali virtuoso, que não tem um caráter de sentido. E ele está muito preso, essas ações estão muito presas ao utilitarismo, né? Ou seja, a tudo aquilo que é vulgar, tudo aquilo que a gente faz simplesmente por fazer. Quando a gente adota aquele tipo de comportamento que é mais reativo, e aí a gente simplesmente fica entregue ali às circunstâncias, às marés do dia.
Então, se a onda está me empurrando para um lado, eu vou para aquele lado. Se a circunstância está me empurrando para outro lado, eu vou para aquele outro lado. Então, eu fico meio solto ali na vida e eu perco essa característica que é eminentemente humana, essa capacidade de decisão, essa capacidade de escolher. E é justamente o conjunto de decisões, o conjunto de escolhas ao longo do tempo que vai formar a nossa própria história. E se ela é uma história, ela carece justamente desse elemento que é o sentido, que é o que o Julian Marias vai falar aqui no seu ensaio, que ele vai chamar de lirismo, que é justamente um desapego ao imediato, ao utilitário, né, ao mesquinho. Então, isso se chama lirismo. Quando eu consigo escapar do prosaísmo, eu busco encontrar o lirismo, que é o sentido em cada circunstância. Quando eu simplesmente deixo de agir ali automaticamente, guiado pelos impulsos mais irrefletidos, né? E ele vai dizer o seguinte: uma das mais profundas verdades formuladas por Ortega é a de que o homem faz tudo por razões líricas. Comprovei-o e pratiquei-o ao longo de toda a minha vida, e vi a esterilidade do prosaísmo, cuja consequência imediata é o tédio, inimigo público de nossa época. Então ele está dizendo aqui o seguinte: olha, o homem ele tem como motivação eminentemente humana o lirismo, ou seja, a busca por esse sentido superior, a busca por uma nobreza, a busca por, diante de uma situação ainda que difícil, eu consiga fazer aquilo que vai me tornar quem eu devo ser. Então eu simplesmente não vou aderir ali ao comportamento da massa, eu não vou simplesmente repetir o que todo mundo faz, eu não vou cair ali num conformismo, mas eu vou buscar aquela ação que é uma ação minha, é uma ação que me cabe naquele momento por ser quem eu sou. Mas para isso eu preciso de atenção e eu preciso de outros elementos que o Julian Marias vai dizer aqui ao longo do texto, né? E ele, como ele colocou aqui, toda vez que a gente foge desse lirismo, toda vez que a gente se entrega ao prosaísmo, toda vez que a gente se entrega ao viver de qualquer jeito, toda vez que a gente se entrega ao tanto faz, né? O que você vai fazer? Tanto faz. Para mim é indiferente, para mim tanto faz fazer uma coisa quanto outra. Toda vez que a gente se entrega a isso, e tem isso como um estilo de vida, a gente vai cair no tédio. E olha que interessante, esse texto foi escrito, né, há várias décadas atrás, mas serve perfeitamente para os nossos dias. Talvez até mais intenso nos nossos dias é a presença do tédio. E as pessoas estão muitas vezes entregues às redes sociais, as pessoas passam horas e horas ali, só passam na timeline, porque elas estão totalmente entregues ao tédio. Elas estão entregues a uma esterilidade vital. E aí, a indústria do entretenimento é mestre em aproveitar esse tédio latente que está ali já disseminado aí por todo o mundo. E aí ela cria alternativas para isso, né? Quando você vai usar lá seu aplicativo lá no Instagram, você for ali na lupinha lá, a própria lupa ali no explorar, ela vai te mostrar aquilo que você tende a gastar mais tempo olhando, ou seja, coisas semelhantes às publicações que você gasta mais tempo. Então, você fica ali simplesmente repetindo imagens que são praticamente do mesmo tipo e aquilo vai te entretendo ali por alguns segundos e você passa para a próxima, e passa para a próxima, e passa para a próxima e até biologicamente você tem ali um estímulo de um neurotransmissor chamado dopamina e aquilo te coloca preso ali num circuito, né, de dependência daquelas imagens e aquilo vai dando ali pequenos agrados para você, uma vez que a dopamina é o neurotransmissor da recompensa, né? Então você vai recebendo ali aqueles pequenos agrados, só que ficar a tarde inteira olhando esse tipo de coisa não tem sentido, aquilo não faz parte de uma narrativa, aquilo não te torna quem você deveria ser, te torna simplesmente mais uma pessoa como milhões e bilhões de pessoas que existem no mundo, logo é um dia a dia bastante impessoal. E isso é que fere a gente, isso é que fere a personalidade humana,
Porque nós somos chamados a nos individualizar. Nós somos chamados a desenvolver a nossa personalidade. E quando a gente adere a esse tipo de comportamento, a gente fica mais distante disso. E a nossa psique, a nossa alma, a nossa mente, ela sente isso. E ela nos acusa. E o sintoma que ela nos entrega é justamente o tédio, né? Mas vamos ver o que o Julián Marías sugere para nós como solução, como antídoto para isso, né? Mas antes de falar do antídoto, ele fala de mais um sintoma que aparece nesse tipo de situação, né? Ele fala o seguinte, ó: desconfio do permanente ou da permanente atitude de queixume, a famosa reclamação, né? Que é a pessoa que fica o dia inteiro reclamando, que surge também em parcelas da humanidade e entre nós. Ela costuma revelar um profundo descontentamento, não no que diz respeito à situação, mas à própria condição. Não de como se está, mas do que se é. E essa mesma expressão é desorientadora. No homem, o que é quer dizer primariamente o que pretende ser. Isso é, o projeto, né? Então, o ser humano, ele tem essa característica de se projetar. Ele tem essa característica que em outras obras o Julián Marías chama de futurista. Ou seja, nós estamos orientados para o futuro. Nós estamos no presente esperando algo do futuro. E isso faz com que nós nos movamos no presente. Isso nos motiva no presente. Então, se eu entro nessa característica de escolher aleatoriamente, como é do prosaísmo, do viver de qualquer jeito, eu vou acabar caindo no queixume, nesse reclamar constante, e esse reclamar vai ser de uma condição. E essa condição é qual? É uma condição de que eu, enquanto ser humano, necessito de um futuro, necessito de esperar algo do futuro, mas o meu próprio comportamento, por ser prosaico, por ser igual ao de todo mundo, simplesmente não abre para mim nenhuma outra possibilidade a não ser a simples repetição dos dias que eu já estou vivendo. Isso para o ser humano é profundamente desorientador, como diz aqui o próprio Julián Marías, tá certo? Então, quando se carece deste, ou seja, quando se carece do projeto, dessa orientação para o futuro, ou quando este não é atraente, sobrevém o descontentamento, o desalento, a mesquinharia e a propensão a culpá-los, a eles, os outros, seja quem for que se invente. E aí as pessoas caem justamente nisso, né? Elas não prestam atenção que elas mesmas estão errando ali na escrita da própria história e elas acabam queixando-se e acabam culpando a quem? Aos outros. E aí os outros podem ser quaisquer pessoas ou grupos, né? Eu começo a culpar todo mundo. Então isso é culpa do governo, isso é culpa dos funcionários públicos, isso é culpa dos professores, isso é culpa dos ricos, isso é culpa dos pobres, isso é culpa do pessoal de tal orientação política, né? E aí a gente fica projetando a culpa de um vazio existencial que é de absoluta responsabilidade nossa nos outros. Isso é muito ruim, porque se o problema não são os outros e eu culpo algo que não é a raiz do problema, eu nunca vou melhorar, né? Esse aqui é o grande problema. E mais adiante aqui no ensaio, já caminhando para o fim, ele vai dizer o seguinte, descrevendo o prosaísmo. O prosaísmo engendra uma vida inexpressiva, de horizonte limitado, sem ambição, sem entusiasmo. Ambição não de possuir nem de mandar, mas de ser algo interessante, que valha a pena. No dia em que os espanhóis, aí aqui ele vai entrar na característica dos espanhóis, né? Então olha que interessante, ele vai dizer o seguinte, são pessoas de horizonte limitado, sem ambição nem entusiasmo. A ambição aqui não é de possuir nem de mandar, né? É a ambição de ser algo interessante, algo que valha a pena. Essa é a característica, é justamente isso que falta no prosaísmo, nas pessoas que aderem a esse modo de ser e de viver, né?
E aí ele vem finalmente para a solução do prosaísmo, que é a seguinte: o prosaísmo não é superado senão mediante a imaginação, certo? A imaginação. É preciso tomar posse do que se tem, do que se acumulou no decorrer de séculos de grandeza, e se referindo à Espanha, de erro, de dor, de esforço, até chegar ao que se é, para conseguir o entusiasmo, a esperança, a abertura a um futuro que se vislumbra como algo atraente, no qual se deseja entrar. Então, se eu quero melhorar, eu tenho que fazer uma autoanálise honesta e ler a história que eu tenho escrito até então. Primeiro momento, parar de culpar os outros, sejam eles quem forem, né? Vou parar de culpar os meus pais, vou parar de culpar a minha escola, vou parar de culpar os meus professores, vou parar de culpar meus familiares, vou parar de culpar quem quer que seja. Vou olhar para mim e para a história que eu tenho escrito, as atitudes que eu tenho tomado. Será que não está justamente aí a raiz do problema? Será que não é justamente na minha incapacidade de narrar a minha própria história que residem as minhas angústias mais centrais? Pode ser que sim. Então eu preciso tomar posse disso, eu preciso assumir a minha responsabilidade perante isso e começar a ler a minha própria história, que foi como eu cheguei até aqui. Se eu fizer isso, aí começa a abrir um futuro de verdade. Aí um conjunto de possibilidades começa a aparecer. Aí aquele horizonte limitado, que ele mesmo citou antes aqui no seu ensaio, ele começa a se abrir para mim. E aí eu começo a pensar a respeito dessas possibilidades. E aí o futuro começa a ser algo, como ele diz aqui, no qual se deseja entrar. A vida começa a ficar atraente. O amanhã começa a ficar atraente. Mas para isso, eu preciso buscar esse lirismo, essa nobreza, esse valor que há no agir bem, tá certo? Muito bem. Ele vai dizer o seguinte para finalizar: o prosaísmo mata o desejo e fecha o futuro. Os únicos meios de abri-lo são o lirismo e a imaginação. Que coisa maravilhosa esse ensaio Prosaísmo do Julián Marías. Essas lições são valiosíssimas para os dias que a gente vive hoje. E é justamente sobre isso que nós vamos falar bastante aqui nos próximos vídeos do nosso canal. Porque o nosso objetivo aqui é justamente te ajudar a levantar certos questionamentos, te colocar para pensar, a refletir sobre sua própria vida, né? Não vai pensar ali muito sobre a vida dos outros, não. Vamos pensar sobre a sua vida. Você vai pensar sobre a sua vida, eu vou pensar sobre a minha vida, e aí sim a gente tem uma chance de melhorar e de começar a narrar a nossa própria história da maneira mais adequada, que nada mais é do que uma maneira de continuar, de abrir, de expandir o nosso horizonte para um futuro em que você mesmo vai se orgulhar da sua própria história, tá certo? Muito bem, eu peço que você se inscreva aqui no canal, que você comente, eu quero que você comente aqui, deixe nos comentários como você tem escrito a sua própria história. A partir desse vídeo, o que você parou para pensar a respeito do seu próprio comportamento, dos seus próprios dias que te trouxeram até o dia de hoje? E o que você tem planejado em fazer diferente a partir de agora? Então você vai inscrever no seu canal, você vai ativar o sininho para as notificações, vai enviar esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhecer, porque nós estamos de volta com os vídeos aqui e vai ser muito bom. Nós vamos trazer várias reflexões e elas vão surgir também a partir da participação de vocês. Eu vou acompanhar os comentários e vou trazer o conteúdo aqui que vocês desejam, tá certo? Um grande abraço para vocês e até a próxima.